Hare Krishna a todos. Estamos aqui no Templo do Rio de Janeiro. Mesmo com muitos milhares de quilômetros de distância, ou com pouca distância pela congregação do Rio de Janeiro, nós estamos no Templo do Rio de Janeiro, representado pela ISKCON Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje é a continuação da leitura do Srimad Bhagavatam, e essa é uma iniciativa da ISKCON Rio. A pessoa que me contactou foi o Prabhu Paravyoma, então eu especulo que a ideia maravilhosa foi a ideia dele, do Prabhu Paravyoma. O Prabhu Harinath também faz parte da organização e favoreceu para que a gente pudesse estar aqui agora juntos, para ler o Bhagavatam, ouvir um pouco das palavras proferidas dentro do Srimad Bhagavatam, refletir sobre isso e até fazer perguntas depois, ouvir alguma explicação um pouco mais contextualizada e depois até fazer perguntas. Então, nós vamos começar. Vamos começar oferecendo nossas reverências a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que é o filho de Vasudeva e é chamado de Vasudeva Júnior. Vasudeva Júnior em sânscrito se identifica pelo alongamento da primeira sílaba da palavra Vasudeva. Para Krishna é Vasudeva. Então, Krishna é chamado de Vasudeva ou Vasudeva Júnior. E nós vamos oferecer nossas humildes reverências a esta personalidade, a Suprema Personalidade de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bem, então o nosso verso de hoje é o número 13 do capítulo 1 do canto número 1. Estamos na sequência. O título do capítulo é Perguntas dos Sábios. O sânscrito, vamos ler aqui. Tanasu Shrushamananam Arhasyanga Nuvarnitum Yasyavataro Bhutanam Shemaya Cha Bhuvaya Cha. Tradução palavra por palavra. Tat, os, na, a nós, Sushrushamanam, aqueles que estão se esforçando por, Arhasi, deves fazê-lo, Anga, ó Sutta Goswami, Anuvarnitum, explicar, seguindo os passos dos acharyas anteriores, Yasya, cuja avatara, encarnação, Bhutanam, dos seres vivos, Shemaya, para sempre, Cha e Bhuvaya, ou Bhavaya, elevação, Cha e. A tradução é a seguinte: Ó Sutta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres anteriores, acharyas, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Agora, o significado dado por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os requisitos para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são aqui estabelecidos. O primeiro requisito é que a audiência deve ser muito sincera e estar ávida por ouvir.
e o orador deve estar na linha de sucessão discipular proveniente do Acharya reconhecido. A mensagem transcendental do Absoluto não é compreensível para aqueles que estão absortos na matéria. Sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, purificamo-nos gradualmente. Portanto, é preciso que se esteja na corrente de sucessão discipular e se aprenda a arte espiritual da audição submissa. No caso de Sutta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todos esses requisitos são preenchidos, porque Srila Sutta Goswami está na linha de Srila Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são almas sinceras, ansiosos por aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Senhor Sri Krishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento e desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são facilmente compreensíveis por todos os requisitos, porque todos os requisitos são preenchidos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Bem, como o título do capítulo diz, o tema são as perguntas dos sábios de Naimisharanya. As perguntas dos sábios de Naimisharanya são apresentadas neste capítulo em alguns versos, os versos 9, 11, 12, 17 e também o verso 18. As respostas também são dadas as respostas começam a ser dadas no capítulo seguinte. Porém, as perguntas não são feitas assim de uma maneira sumamente objetiva. As perguntas são feitas com toda a classe e todo o avanço espiritual que os sábios de Naimisharanya têm. Embora os sábios de Naimisharanya estivessem muito preocupados com o advento da era de Kali, que aconteceria na sequência dos fatos, eles já estavam vendo os sinais da era de Kali surgindo, ainda assim, os sábios de Naimisharanya não perderam a capacidade de apresentar as perguntas no mais alto estilo de almas liberadas, interessadas no benefício das outras pessoas. Então, os sábios de Naimisharanya fazem com que as suas perguntas sejam apresentadas dentro de um contexto de muito respeito, consideração, apreciação a Sutta Goswami e ao próprio Srimad Bhagavatam. Os sábios de Naimisharanya fazem como a primeira pergunta sobre qual seria o bem último, o bem absoluto para as pessoas em geral. E essa resposta que vai ser dada no capítulo seguinte, já no verso 6, vai dizer que o bem último é o Dharma, que proporciona serviço devocional amoroso, que também deve ser desinteressado e deve ser ininterrupto. E esse serviço deve ser feito ao Senhor Supremo, que é transcendental, e também deve satisfazer o eu completamente. Então, os sábios de Naimisharanya estão preocupados com a ameaça ou as ameaças da era de Kali. Então, como eles estão preocupados com as ameaças da era de Kali, nada mais justo do que perguntar qual o bem último, porque vindo a era de Kali e sendo impossível de contra-atacar os seus males de uma maneira absoluta, pelo menos eles precisavam ter a resposta de qual seria o bem último para poder preservar esse bem último.
Então se define algo que está dentro do contexto já da cultura védica, que é o Dharma. Porém, o Dharma aqui é definido como aquele que proporciona o serviço devocional amoroso, desinteressado e ininterrupto. E que esse Dharma deve ser feito para o Senhor transcendental. Não é simplesmente uma questão dos Dharmas que se encontram definidos como pelo sistema Varnashrama, pelos Varnas ou pelos Ashramas das pessoas, mas o Dharma que é feito de uma maneira desinteressada e ininterrupta e para satisfazer o Senhor Supremo e satisfazer de maneira completa. Então, eles fazem também uma segunda pergunta, vou fazer uma revisão rápida sobre isso. Eles fazem também uma segunda pergunta, que é descrita no verso 11, e ele diz: qual é a essência de todas as Escrituras? A essência que é capaz de satisfazer plenamente o coração de todos os seres vivos. Mais uma vez, dá para observar que, vendo a iminente era de Kali se aproximando, os sábios de Naimisharanya estavam muito preocupados em dar algo consistente para as pessoas, algo que ficasse estabelecido de uma forma prioritária, que não fosse simplesmente decorativo, que não fosse complexo, pelo contrário, que fosse simples e que pudesse ser compreendido por pessoas que estariam desprovidas de boas qualidades, de virtudes, inclusive que seriam sempre perturbadas por todas as características de instabilidade e de agressividade da era de Kali. Então, ao perguntar no verso 11 qual seria a essência de todas as Escrituras, a resposta vai vir no capítulo 2, no verso 7. E, de maneira objetiva, é dito que o serviço devocional, ou seja, a prática de Bhakti Yoga, à Suprema Personalidade de Deus, que outorga o conhecimento sem causa e também o desapego do mundo. Essa Bhakti Yoga que é feito para Vasudeva, que é Bhagavan, a pessoa suprema, é apresentado nesse verso como Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayodhitaha. Então, ele vai outorgar o conhecimento sem causa, o conhecimento, o Jnana, Ahaitukri, e também vai promover o desapego do mundo. Então, esse serviço devocional se torna a essência de todas as Escrituras. Tem muitos detalhes nas Escrituras, e os sábios de Naimisharanya apresentam isso para Sutta Goswami. Existem muitos detalhes, as Escrituras falam de praticamente todos os temas da cultura humana. Então, qual seria a essência de tudo, para que as pessoas da era de Kali pudessem fazer um bom proveito? Aí está a resposta: o serviço devocional. Então, eles fazem a terceira pergunta no verso seguinte, já no verso número 12. E por que a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki como filho de Vasudeva? Então, tem essa terceira pergunta tem duas respostas. Uma resposta é dada no capítulo Divindade e Serviço Divino, no capítulo número 2 desse primeiro canto do Bhagavatam, e também é dada no 10º canto, no significado de Prabhupada, do verso 49 do capítulo 8. Então, 10, 8, 49, Prabhupada vai explicar no seu significado que Krishna aceita vir como filho de Devaki Vasudeva para espalhar o serviço devocional e favorecer a liberação daqueles que nasceram no mundo material. Então, para que uma razão
mais compassiva do que essa, né? Dá o método pelo qual uma pessoa pode se libertar e do mundo material depois de ter nascido e se enrolado dentro dele, não é? Então, Krishna nasceu para espalhar o serviço devocional e ele faz isso através do exemplo que ele deu, como a Suprema Personalidade de Deus, realizando feitos sobre-humanos e também redimindo aqueles que estavam na posição de demônios mesmo, como o caso de Kamsa, e salvando os devotos que estavam sendo perseguidos por Kamsa, e também Krishna vem para trazer o conhecimento transcendental na forma do Bhagavad Gita, que foi posteriormente, já depois da sua idade adulta, né? Embora ele permaneça sempre jovem, ele foi apresentar o conhecimento transcendental já na batalha de Kurukshetra, falando a Bhagavad Gita. Então, no verso 34 do capítulo 2, a resposta objetiva para a pergunta número 3 que Krishna apareceu no ventre de Devaki como filho de Vasudeva para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Então, alcançar essa plataforma de bondade pura é um requisito para se redimir de todas as razões que nos fazem nascer repetidamente dentro deste mundo material. Então, nós chegamos assim, com a pergunta do verso 12, e nós entramos no verso 13. E o verso 13 é o de hoje. Então, o verso 13 apresenta, como o Prabhupada explica no significado e nós acabamos de ler, o verso 13 apresenta os requisitos para o ouvinte da mensagem transcendental. Então, para se ouvir a mensagem transcendental, Prabhupada diz que o primeiro requisito é que a audiência seja muito sincera e estar ávida por ouvir. A expressão ávida por ouvir é repetida por Prabhupada, inspirada no próprio verso, que diz Susrusa Mananam. Então, esse Susrusa Mananam está com um esforço muito grande para ouvir, para captar a mensagem, para ouvir e compreender a mensagem. Então, essa é a atitude de quem participa da audiência onde o conhecimento transcendental é apresentado. Então, esse verso número 13 faz parte da riqueza cultural e espiritual dos sábios de Naimisaranya, que são encabeçados por Shaunakarishi, e é Shaunakarishi quem está falando, ele é o porta-voz dos sábios que se reuniram para fazer o sacrifício de 1000 anos, para dar entrada à era de Kali da maneira mais apropriada para proteger o Dharma, para proteger o serviço devocional, para proteger o conhecimento transcendental e para proteger a pureza das pessoas que fossem nascendo nessa era de Kali e sofrendo as influências, as inevitáveis influências que a era de Kali dá para as pessoas, né? Então, o verso número 13, assim como também o verso número 14, 15 e 16, vão demonstrar a capacidade dos sábios de Naimisharanya de abordar da maneira mais apropriada, de acordo com os requisitos de uma audiência apta a escutar a mensagem transcendental.
E eles se apresentam dessa maneira para estimular Suta Goswami a dar tudo. Porque a qualidade da audiência também interfere na maneira com que o orador vai dar o conhecimento. Essas lives são muito interessantes, porque a gente lê o Bhagavatam na ausência de todos, mas com a confiança ou com a fé de que algumas pessoas estão escutando à distância. Isso cria uma sensação nova, diferente, mas é o aproveitamento da tecnologia que nos está disponível hoje em dia e que nós podemos assim aproveitar para divulgar o conhecimento transcendental, que é o propósito da ISKCON de Prabhupada. Prabhupada fez a ISKCON para nós podermos obter este conhecimento transcendental e também divulgar este conhecimento transcendental, e a base do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, mas ainda assim é bem interessante estar diante de um computador sem ver as pessoas e falando como se estivesse com uma sala muito cheia. É bem legal. Tem outras plataformas, como a plataforma Zoom, por exemplo, que dá um pouco de intercâmbio, um pouco mais de intercâmbio, fazendo com que as pessoas, que quem está dando, veja as pessoas. Eu não sei se o Facebook dá esse recurso. Eu não tenho esse recurso aqui e não sei mexer o suficiente ainda, mas é bem interessante. No entanto, o tema dos requisitos necessários para a audiência é válido, inclusive, para uma audiência de uma live à distância como essa. Porque nós que escutamos o Bhagavatam somos pessoas muito privilegiadas nessa era em que estamos vivendo. Somos privilegiadas porque, de alguma forma, podemos nos aproximar de Prabhupada e receber este conhecimento. E então, ao receber este conhecimento, nós podemos aplicar em nossa vida e fazer um movimento contrário ao que estamos naturalmente fazendo pelas exigências do nosso corpo, da nossa mente, da nossa inteligência, né? Dos nossos sentidos. Nós estamos fazendo um movimento natural de viver dentro deste mundo e através das nossas ações que naturalmente promovem reações. Então, ouvir o conhecimento transcendental e aplicar em nossas vidas nos faz empreender um movimento diferente do movimento que estamos fazendo naturalmente, que é buscar a evolução, buscar o aperfeiçoamento. E neste verso, os Shaunakarishi, representando os sábios de Naimisharanya, toca nesse ponto. Ele diz assim: explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Então, este se elevar a uma plataforma de uma consciência purificada, uma consciência espiritual, é uma atividade que depende do processo de serviço devocional com Shravana Kirtana, ouvir e cantar. Então, ouvir e falar acerca do conhecimento transcendental nos purifica de uma maneira tal que nós nos elevamos em nossa consciência. E aquela natural tendência de se envolver dentro do mundo material, com todas as propostas que o mundo material nos oferece, desaparece na nossa vida. Gradualmente, não é assim tão instantaneamente, mas gradualmente vai desaparecendo. A nossa consciência vai se purificando através de ouvir e
através de praticar esse conhecimento transcendental. Os sábios de Naimisharanya aqui, portanto, apresentam o padrão ideal de uma audiência para o Srimad Bhagavatam. E eles querem deixar isso claro para Suta Goswami. Eles querem deixar claro que eles são pessoas sinceras, querendo ouvir o conhecimento, que eles aceitam Suta Goswami como o mestre que vai orientar, tanto que eles até dizem isso, né? Tuana sandarsito datra dustaram nistitir satam kalin satvaharam punsam karnadhara e varnavam. Ele diz que este oceano de Kali, que é muito difícil de ser ultrapassado, esse oceano de Kali exige um capitão e um navio, né? Exige um navio para que possa ser cruzado e exige um capitão. E que eles aceitam Suta Goswami como esse capitão do navio que vai ajudá-los a cruzar o perigosíssimo oceano da Era de Kali. Esse é o humor dos sábios de Naimisharanya. E esse humor dos sábios de Naimisharanya é descrito por Prabhupada aqui, né? É descrito nesse verso e é descrito por Prabhupada como o critério de sinceridade, de seriedade de uma audiência para escutar o Srimad Bhagavatam, o conhecimento transcendental. Nós temos o privilégio de ouvir diretamente de Prabhupada. O trabalho que Prabhupada fez de traduzir todos esses livros clássicos da cultura Vaishnava e apresentar com seus significados de forma que nós possamos compreender, ler e compreender perfeitamente e adaptar a nossa vida, é um privilégio muito grande. E não podemos, em nenhuma circunstância, esquecer esse benefício. Pelo contrário, devemos, em todas as circunstâncias, estar muito inclinado a oferecer nossos agradecimentos a Prabhupada, reconhecendo a sua compaixão para com todos nós. Bem, para finalizar o tema, focado no tema aqui, então, Shaunakarishi se dirige a Suta Goswami, demonstrando o seu interesse e o interesse da sua turma em ouvir adequadamente, mostrando a sua sinceridade, a sua seriedade, para ouvir as respostas deles. Nós vimos 3 das 6 perguntas, as 3 perguntas que antecedem o verso de hoje. Fiz isso como uma contextualização do tema que estamos tratando. Dei as respostas que também são dadas, mesmo que em capítulos mais adiante. E agora, o verso 14, que é o verso da próxima aula, o 15 e o 16, estão antecipando o clima para que a próxima pergunta, que vem no verso número 17, seja feita, e então o capítulo segue até que, no último verso, eles vão fazer também a última pergunta para saber quem vai ficar responsável para outorgar o conhecimento transcendental após a partida de Krishna. Então, esses são os temas. Eu falei dos temas que antecedem ao verso de hoje, falei do tema do verso de hoje e estou fazendo propaganda do que vem pela frente para que nós possamos participar dessa leitura do Bhagavatam, essa iniciativa da ISKCON Rio de Janeiro. Eu fui convidado através de Prabhupada Vyoma, agradeço muito a oportunidade. Hare Krishna, muito obrigado mais uma vez e todas as glórias a Srila Prabhupada.